Deus, da tua palavra. Em nome de Cristo Jesus, oramos a ti. Amém. Irmãos, boa noite, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com todos nós, amém? Irmãos, então nós estamos reunidos nessa noite para uma palestra bíblica, né? Na verdade 2 palestras. Eu e o irmão Jaime iremos trazer em 2 momentos aqui essas palestras, depois momento de interação. O tema é a autoridade dos pais. O livro que está baseado, um livro base que estamos usando é o livro do Douglas Wilson, que tem como título Sua Filha em Casamento. Mas nós vamos caminhar fazendo o fundamento mais geral, trazendo a base mais geral do assunto, e depois também nós vamos ir para o mais específico, e aí também a participação dos irmãos que leram o livro, receberam ali o capítulo, é muito importante também. Nós já oramos, então eu irei começar a expor aqui a minha parte. Meus irmãos, essa questão das relações de autoridade, outro nome que podemos dar para essa relação de autoridade é relações de poder. Vivemos num tempo de grande dificuldade nessa questão de autoridade, das relações de autoridade ou relações de poder. E para nós essas relações foram criadas por Deus. A autoridade ou o poder dos pais está baseado nas Escrituras, certo? Pai e mãe, e há um sentido claro em que o pai exerce uma autoridade na família, e todas essas relações estão nas Escrituras. E para nós que temos uma teologia reformada, a família é criação de Deus e há uma relação com a lei de Deus, os 10 mandamentos, como foi lido aí antes. Então, o 5º mandamento está na lei. No 5º mandamento, ele diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Então, o fundamento da autoridade, do poder, das relações de autoridade que existem, que são reais, o fundamento, elas se originam em Deus. Deus criou essas relações na família e na sociedade. E nós vemos isso também desde o princípio lá no Gênesis, quando Deus criou a família. Quando Deus criou o homem, a sua imagem, deu a ele domínio, autoridade. O homem então não tinha uma auxiliadora. Deus permitiu o homem primeiro, deu um trabalho para o homem, né? Adão, batiza aí os animais, dá nome aos animais. E aí Adão foi lá dando os nomes aos animais, e todavia não se achava uma auxiliadora. E aí o Senhor lhe fez cair pesado sono, tomou do seu lado a costela, formou uma mulher, trouxe essa mulher para Adão. Ali nós temos um casamento acontecendo. Adão recebe o casamento como uma dádiva de Deus, quando ele diz: esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. E aí a Bíblia diz: por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então Deus criou o casamento, Deus criou o homem primeiro, Deus cria a mulher como auxiliadora. Deus é quem estabelece essas relações nas Escrituras para nós. E essas relações ali na família, a relação de homem e mulher, é base também para as relações que nós temos na sociedade, porque para nós, honra teu pai e tua mãe, a honra aos pais, isso se estende também a toda a autoridade constituída por Deus. Nós cremos que isso não é uma convenção social. A autoridade não é convenção social. E é por isso que as pessoas não podem mudar isso. A cultura não pode mudar. Nós não podemos alterar. Nada que nós façamos irá alterar estas coisas. Isso está na essência da criação, na natureza das coisas, conforme o Senhor as criou e fez. E aí nós vemos nas Escrituras que Deus, no seu plano salvífico, Ele chama Abraão,
E Deus diz para Abraão, Deus dá autoridade para Abraão. Abraão, nós já vimos aqui, temos pregado, ele era pai exaltado, depois se tornou pai de multidões, de numerosas nações, ele é o pai da fé. E quando Deus escolhe Abraão, ele diz o que sobre Abraão? Porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Ou seja, Deus chama Abraão como um pai e ele é responsabilizado. O propósito de Deus é que ele guarde o caminho de Deus e ensine aos seus filhos. Uma descendência piedosa, ensinar os seus filhos a andar no caminho do Senhor. E nisso, claro, ele está exercendo sua função também de pai, de autoridade. Em que momento essa função ela é exercida? Segundo as Escrituras, Deuteronômio 6, de 4 a 9, nós devemos amar o Senhor de todo o coração, força, alma e entendimento. Essas palavras que Deus nos ordena estarão no nosso coração. E nós inculcaremos elas aos nossos filhos, em casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Então, Deus nos deu essa função de pais, de instrução, e nós devemos então ensinar os nossos filhos, exercer essa autoridade, ensiná-los no caminho da piedade ao Senhor. Então, qual é a autoridade dos pais? Vemos que a autoridade vem de Deus, segundo as Escrituras, é uma criação de Deus. E a autoridade, irmãos, ela pressupõe responsabilidade. Deus lhe dá uma autoridade, aquelas pessoas que estão em posição de autoridade, você tem muito trabalho. Quem recebe a autoridade é para servir, é uma responsabilidade. E essa responsabilidade, essa autoridade, então, claro que uma delas, qual a autoridade mais conhecida dos pais? A responsabilidade? Nutrir, né? Suprir. Geralmente o pessoal não esquece que pai é provedor, né? Exige-se e tal. Mas a grande responsabilidade aqui, uma delas, claro que nutrir também é responsabilidade, é a educação, é a transmissão de instrução, de conhecimento. Os pais são responsáveis pela educação dos filhos, pela vida espiritual, pela vida moral, claro que também pela sua vida material, a sua manutenção, é claro também, mas não só materialmente, não é isso, um pai não é só para isso, para pagar as contas, os boletos, não é só isso. E então, a autoridade dos pais é exercida na família, no contexto da família. Claro que os pais aí na sociedade, as autoridades aí vão exercer, mas nosso assunto afunila para a família. E então, um pai, ele vai exercer essa autoridade também através da educação. Então, você quando está escolhendo a escola do seu filho, o currículo, qual é a educação, a igreja do seu filho, qual é a igreja que você vai levar seu filho? Você está exercendo a autoridade sobre ele. Você vai levar ele para uma igreja por quais motivos? Pelos motivos bíblicos, porque ali é pregado o evangelho, ou só porque tem um entretenimento, ou alguma coisa assim na igreja? Então, mas se você escolhe pelo entretenimento, você está exercendo a autoridade. A educação que está sendo transmitida ali cristã para o seu filho, você é responsável. Porque o grande responsável, então, a grande responsabilidade, a autoridade está sobre você, pai. E aqui, claro, as mães têm um papel também na família, mas especialmente o pai, ele é responsável porque na família, na estrutura familiar cristã, ele é aquele que conversa com a esposa, mas ele é que decide finalmente para onde, pelo menos deveria ser assim, né? Pelo menos numa visão bíblica funciona assim. Então, há uma responsabilidade sobre o pai. Há uma responsabilidade de Deus, ele vai cobrar sobre você que é pai. A mãe também é cobrada, é claro, participa também. Mas especialmente, pelo menos eu entendi que foi isso que passaram para nós aqui, os jovens falar da autoridade dos pais e aí afunilando para o pai, embora a mãe, no certo sentido, também encaixa aí no perfil de pais. O próprio catecismo reconhece isso. Mãe também é autoridade na família, mas o pai, ele exerce uma autoridade ainda, uma gradação aí que o pai exerce, né? E claro que numa família cristã e etc.,
especialmente, né? Claro que todos deveriam seguir isso, mas especialmente isso acontece numa família cristã, ou deveria. Então, você vai exercer autoridade como? Culto doméstico, é o pai vai chamar isso. É o pai, você vai estar instruindo o seu filho, exercendo essa autoridade, catequizando os seus filhos, ensinando eles a pensar biblicamente, conversando, por que é assim, meu pai? Por que é dessa maneira? Né? E respondendo, ensinando ao seu filho a ter uma cosmovisão cristã, a pensar de modo cristão sobre todas as coisas, discutir um livro, um filme, uma música. Então, a autoridade dos pais é exercida, do pai especialmente, nesse contexto da família, no culto, na instrução, na escolha do que ouve, do que lê, do que é ensinado. Isso é uma autoridade. As pessoas aí que não creem em Deus, elas exercem também essa autoridade. Dizem, meu filho não vai estudar numa escola que prega que ensina criacionismo, ou que não. Eles também escolhem, eles também tomam suas decisões, eles exercem autoridade aí sobre os seus filhos. Por que não nós cristãos? Então muita gente pensa que, e aí denuncia para o conselho tutelar um pai cristão, não, o pai tem autoridade de Deus para conduzir a sua família. Então o culto doméstico, tudo isso Deus nos dá para instruirmos nossos filhos, exercermos autoridade sobre os nossos filhos. E esse ambiente é um ambiente de ensinarmos desde pequeno os filhos tudo aquilo que está lá no capítulo do Douglas Wilson, lá no seu livro Uma Filha em Casamento. Porque muitas vezes o pai, há um vácuo, o pai não participa, não instrui os filhos, e aí no livro lá falando da filha, a filha fica adolescente, chega o pretendente, querendo namorar, e agora ele não quer, proíbe, ele nunca exerceu autoridade, nunca instruiu, nunca ensinou, confiou só, aí nada contra, claro que Deus usa, a igreja tem o seu lugar, mas negligenciou a sua função de pai, não ensinou, deixou a cargo, terceirizou, muitas vezes a escola bíblica lá, ok, muitas vezes ensina, algumas vezes acaba não ensinando, e aí chega aquele grande momento, a menina quer namorar, o rapaz quer namorar, e cadê a instrução? Onde é que era para ela ter sido dada essa instrução? Quem é que era para ter tido a responsabilidade deste ensino? Nós, irmãos, temos que isso é uma tarefa para os pais, e o pai, especialmente, tem uma responsabilidade. E ensinar também, outro problema, que a gente não vai falar só do namoro, do cortejo, como o livro diz lá, mas o respeito e a obediência, que está faltando. Então, honra teu pai e tua mãe, tem a ver com ensinar o respeito e a obediência, e tem muitos textos na Bíblia, como Provérbios, lá em Êxodo, como lemos a lei, mas tem outros textos que dizem que tem pessoas que amaldiçoam seu pai e sua mãe. Provérbios 3:11. Provérbios 20:20 diz: quem amaldiçoa seu pai ou sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. Então, de onde é que vem esse desrespeito para com os pais? Então, a falta de respeito é essa crise de autoridade que está aí. Não ensinamos os nossos filhos sobre a lei de Deus, não ensinamos eles a entenderem essas relações de autoridade, prepará-los para que um dia, no caso dos meninos, eles vão deixar a casa do pai e da mãe, para eles formarem a sua família e serem eles os homens agora autoridade sobre a sua casa. No caso das meninas, elas são dadas em casamento, como está lá no livro, então elas estão debaixo de autoridade dos pais, e no casamento essa autoridade ela é exercida agora pelo marido. Isso assusta, porque as pessoas não são muitas vezes instruídas numa cosmovisão cristã, na palavra de Deus, na lei de Deus, nas escrituras. Então toda essa linguagem ela parece assustadora, de repente agora a pessoa começa a ouvir esse assunto e é esquisito, é estranho. Então isso deveria começar lá a criancinha. Como também vemos Efésios no Novo Testamento dizendo: filhos, obedecei vossos pais no Senhor,
pois isto é justo, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem. Então, a autoridade dos pais, a obediência aos pais, claro, a base está nesse ouvir, aprender, ser instruído, e nos filhos, então, aprenderem a honrar, a obedecer os seus pais, a atender os seus comandos. Então, a criança cresce aleatória, nunca é instruída. Quando o pessoal quer disciplinar filho, instruir filho, quando ele já está grandinho, adolescente, não, é a idade da razão. O pessoal diz, não, deixa eu chegar, até nas igrejas, né, que não são pedobatistas, que não batizam crianças, não, deixa a criança crescer e tudo, e quando ela... E aí, apesar de que muitos deles, né, fazem promessa aí de educar os filhos, etc., apresentam seus filhos, mas a instrução, irmãos, é o quanto antes. Na verdade, nós já estamos atrasados, né, como igreja. A maioria de nós não recebeu uma educação nesses assuntos, não teve oportunidade por algum motivo. Os filhos vão crescendo e tudo mais. Então, é necessário ensinarmos aos nossos filhos. E, claro, não devemos provocar os nossos filhos à ira. Então, se nós negligenciamos, nunca falamos de nada com os nossos filhos, quando é criança, é claro que ele vai se irritar. Agora ele é jovem, ele está chegando na fase adulta, ele quer namorar, ele quer fazer suas coisas, você nunca disse nada, nunca exerceu a autoridade de instrução, é claro que vai ser bem difícil para aquela criança. Então isso é provocar os filhos à ira. Então, pais, não provoquei vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Provérbios 6:20, filho meu, guarda o mandamento de teu pai, não deixe a instrução de tua mãe. Então, como é que você vai criar o seu filho não provocando a ira? Ensine ele o quanto antes, vá instruindo, de pequeno mesmo, vá exercendo a disciplina. Não seja permissivo, não seja inconsistente no seu ensino, né? Não se deixe levar por qualquer tipo de desatenção, dê atenção, vai demandar tempo, então, tudo isso que estamos falando, certo? E tudo isso deve ser aplicado, então, desde a tenra infância. E na infância, a autoridade, e aí outro assunto aqui, na infância a autoridade é exercida também com a vara, quando é pequenininho. Aí falando agora para os pais que têm filho pequeno, segundo as Escrituras, a palavra de Deus diz em Provérbios 19:18, castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Provérbios 19:18. Então, quando ele diz assim, castiga o teu filho enquanto há esperança, o que é que quer dizer isso? Porque vai ter um momento, se você não disciplinar o seu filho, não instruí-lo, muitas mães aí estão chorando hoje, com filhos nas drogas, filhos perdidos, e muitas vezes não disciplinaram, não, porque eu amo meu filho, não vou disciplinar. Provérbios 13:24 diz, o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo disciplina. Você acha que está amando o seu filho, retendo a vara dele? Não disciplinando. Aqui, irmãos, está falando de castigo físico para a criança mesmo, que o mundo abomina, né? Que as pessoas, mas está nas Escrituras, é a sabedoria bíblica. Aquela criança, ela vai crescer entendendo que existe uma autoridade. Quando ela está ali recebendo a disciplina com a vara, ela está aprendendo que não vale a pena desobedecer, que existe sim uma disciplina, que o pai a ama, mas esse amor não o impede de o disciplinar, a criança. Provérbios 22:15 diz, a estultice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Então a vara que parece uma falta de amor, de afeto, não. A vara é instrumento de Deus. Provérbios 23:13-14, não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara não morrerá. Verso 14, tu a fustigarás com a vara e a livrarás a sua alma do inferno. Então imagine, muitos pais que não disciplinaram seus filhos se perderam. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar sua mãe. Então, possivelmente essa crise de autoridade que nós estamos vivendo aí,
E até mesmo quando chega adolescente, a fase de namoro, e para aplicar, por conta dessa falta de respeito. Faltou instrução. É claro, irmãos, que aí muitos de nós às vezes somos contra a vara, porque às vezes nossos pais não tinham a cosmovisão cristã. Eles só às vezes batiam sem instruir, com raiva, com ira, no momento de raiva, disciplinava. Não é isso que estamos ensinando aqui. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Lembre que eu falei da instrução, que é o papel do pai instruir. E tem um momento de disciplinar. E mesmo na disciplina, quando ela está sendo aplicada, é em amor, com instrução, visando o aprendizado, o crescimento ali da criança. Então, se alguém ama seu filho, ele vai usar desse método bíblico. Ele vai usar desse método. Isso vai ajudar na formação do caráter da criança e vai facilitar muita coisa na frente. Inclusive, isso aqui, irmãos, é uma aula, até na providência de Deus eu preparei essa aula para a classe de catecúmenos, é uma parte da aula, né, do livro de Joseph Pipa, um comentário lá dessa aula. E aí ele fala sobre a família e tudo, e ele fala lá dessa autoridade dos pais. E inclusive de que o filho rebelde, enquanto mais, eles levavam para a disciplina lá no Antigo Testamento, e inclusive esse filho, ele era eliminado, né? Havia pena de morte. Ah, pastor, que absurdo, quer dizer que vai morrer? Não. Mas imagine um pai e o seu filho, sim, não está mais na época da vara, mas ele está grande e é quanto mais, e ele é da igreja. O que é que o pai deveria fazer? Trazer para o conselho, porque isso também é disciplina. Tem o tempo da disciplina lá, que também passa, tem um momento, a criança e tudo, mas um pai que ama, e aí tanto o pai mesmo, quanto as autoridades que amam, disciplinam. Você pode estender isso às autoridades. E aí tem um artigozinho que eu queria comentar também, de Cotton Mather, né, Mather, um puritano aí, que ele fala dessa autoridade dos pais, e ele fala algumas coisas que eu acho interessante para a gente aplicar aqui sobre essa questão, e aí fechar a minha parte e deixar o mais aqui para o momento das perguntas e da interação, e também para ouvir nosso irmão Jaime aí. Então, pais, considerem a condição espiritual de seus filhos. Seu filho tem uma alma eterna. O seu tempo de instrução para ele é curto. Você tem um tempo ali para instruir. 18, 19, 20 anos, Deus lhe deu um tempo. Passa rápido. Ele é, para nós, né, ele vai ser da igreja, ele é da igreja, ele é batizado. Ele até diz aqui, né, promovam o batismo de seus filhos. Lembre que seu filho é da aliança. E ao promover o batismo de seu filho, lembre que ele é membro da igreja, ele faz parte da igreja. Instrua seus filhos nos grandes assuntos da salvação. Não os deixe morrer sem instrução. Tem pai que o filho vai passar a vida toda, até trouxe para a igreja, mas ele nunca instruiu o filho. Nunca se responsabilizou. Então, considere a condição espiritual do seu filho, instrua o seu filho. Com uma doce autoridade, repreenda os seus filhos e os livre de tudo que pode ser prejudicial à salvação deles. Então, claro que nós não estamos usando como parâmetro pais iracundos, pais que de fato abusam de autoridade, não é isso que estamos dizendo, mas inclusive é dizer, com doce autoridade, repreenda seus filhos. Ah, mas não vou, faça a sua parte, o seu papel é repreenda. Claro que a transformação do seu filho depende de Deus, mas você tem que exercer o seu papel dado pelo Senhor. Exija que seus filhos trabalhem em prol da sua própria salvação. Ele está dentro da sua casa, está debaixo do seu teto, você é o pai. Então, na sua casa, como falei antes, tem culto doméstico, vai estar, domingo é o dia do Senhor, onde é que tem que estar? Na igreja. Sejam exemplares e, sobretudo, orem. Claro que tem que ter oração, porque depende completamente de Deus. Então, essa autoridade, ela precisa ser restaurada hoje, né? Nós precisamos retomar essa autoridade dos pais. Claro que é uma grande responsabilidade que nós temos para com os nossos filhos, certo? E que existe uma atitude correta de exercer.
Não estamos propagando aqui abusos, né, uma autoridade tirânica, abusiva. Não é isso que está sendo ensinado pelas Escrituras, não é isso que estamos ensinando aos irmãos. Por que Deus deu essa palavra pai? E por que autoridades são chamadas de pai? Porque envolve cuidado. Por que a autoridade é pai e mãe, né? Honra teu pai e tua mãe. Porque essas palavras nos mostram que essas autoridades, elas são autoridades para o bem, para exercer cuidado, para que os filhos venham a viver e viver bem e tudo mais. Então, é isso que eu queria falar aqui. Nosso irmão Jaime vai trazer a sua exposição, depois nós vamos interagir e alguma coisa do livro, os irmãos também podem perguntar e trazer também alguma coisa relacionada ao material e ao assunto que está sendo exposto aqui. Ok? Então, meu irmão Jaime. Amados, amadas, graça e paz em Cristo Jesus. Queria, antes de mais nada, agradecer a explanação do nosso reverendo Camon, do pastor Camon. Realmente, meus irmãos, nós vivemos hoje uma crise de autoridade. Em todos os sentidos. Não só no nosso ambiente, não só no nosso lar. Meus irmãos, Deus, em sua soberania, em sua sabedoria eterna, não fez o homem totalmente livre. Ele não criou o homem totalmente livre, no sentido de que o homem não se submeta a nada ou a ninguém. O que vemos no mundo de hoje, o que vivenciamos, é uma espécie de anarquia generalizada, onde somos muitas vezes compelidos a agir de maneira irresponsável, impensada, sob o pretexto de que somos livres para agir da maneira que quisermos. O que importa é aproveitar o momento, o que importa é buscar o prazer, essa tal felicidade o tempo todo e viver e não ter vergonha de ser feliz, alguns diriam. Pouca coisa nesse mundo é tão ingênua do que acreditar nisso. É óbvio que tomamos decisões livres. Aquilo que fazemos todos os dias são fruto da nossa vontade. Estamos aqui porque queremos. Aquilo que comemos, aquilo que vestimos, o que bebemos, o que falamos diariamente, meus irmãos, além daquilo que pensamos, é decidido por nós. Entretanto, essa sonhada liberdade, esse princípio, é apenas isso, um princípio. Um valor que almejamos e não há nada de errado em almejar isso. Se vocês entenderem que ela não existe. Nós não somos livres, nunca fomos. Nossa autodeterminação, aquilo que fazemos, nossa autonomia é mais uma utopia do nosso mundo caído. Não podemos fazer tudo o que quisermos, não podemos fazer determinadas coisas, não escolhemos muitas coisas. Nascemos em uma sociedade que já está estabelecida, suas leis, suas formas de economia, de governos estão aí. Não devemos dizer algumas coisas, e tudo isso para que possamos viver com condições mínimas de civilidade. Na verdade, se fôssemos totalmente livres como pensamos, estaríamos agora vivendo num mundo muito pior, um grandioso caos, em um mundo destruído pelo pecado. O ser humano, meus irmãos, não possui, por conta do pecado, a capacidade de se envolver como sociedade, num estado pleno de liberdade. E toda essa visão libertária que tomou vulto após a Revolução Francesa, onde bradavam liberdade, igualdade, fraternidade, estão levando hoje a nossa sociedade novamente à barbárie. O homem que se autodetermina atualmente tem dificuldade de conviver em sociedade.
Amados, amadas, não existe fraternidade sem controle daqueles que ferem as regras para que ela exista. A fraternidade dentro do espectro humano só existe ou existirá porque alguém ou alguns, e nesse caso Deus, resolveu implantar regras. E para isso certas liberdades são tolhidas e a igualdade, com certeza, abolida. Feita essa rápida introdução, meus irmãos, vemos que o próprio Deus, em sua palavra eterna e sábia, conhecedor que é do nosso coração pecador, no primeiro momento, dentro do princípio da autoridade que o pastor nos trouxe, institui homens para exercer autoridade sobre a sua criação. No âmbito civil, estabeleceu governantes, homens que devem reinar, trazer a paz e uma vida mais tranquila ao seu povo. Devemos a ele nos submeter e lhes dar o que é de direito. A todos, repito, todos eles devemos respeitar e orar, porque foram instituídos por Deus para isso. Na epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, do verso 1 ao 5, ele diz: todo homem, repetirei, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem, terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Fica claro, meu irmão, no trecho da Escritura Sagrada, nesse trecho, que Deus institui homens para nos governar, e a essas autoridades devemos também nos submeter. Dentro do ambiente eclesiástico, como também o nosso pastor Camon já trouxe, Deus também instituiu autoridades. Outros homens, também pecadores como nós, que nos são superiores nessa instância da nossa vida. Pastores, presbíteros, diáconos, homens levantados por Deus para conduzir o seu rebanho e cuidar do seu povo, são também ministros de Deus para o nosso bem e glória de seu reino. O princípio bíblico da autoridade também repousa sobre eles. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, está escrito: a uns estabeleceu Deus na igreja. Repetirei: a uns estabeleceu Deus na igreja. Primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 12 e 13, também está escrito: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivem em paz uns com os outros. Agora aqui faça um questionamento, já passando para o centro do nosso assunto, do assunto de nosso interesse, que é a autoridade dos pais. Se Deus estabeleceu homens para nos liderar, corrigir, educar, usar a vara, usar a espada, usar a disciplina eclesiástica, deixaria Deus de deixar de fora o grupo social mais importante dele, a incubadora de sua igreja, ou seja, o nosso lar? Claro que não, meus irmãos. Deus claramente estabelece no nosso lar também esse princípio hierárquico, fixa responsabilidades, determina a obediência, estabelece assim um respeito e amor cristão em nossos lares. Vamos mais uma vez às Escrituras Sagradas. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor.
Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Efésios capítulo 5, verso 22 e 23. Ainda em Efésios: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei a vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na demonstração do Senhor. Efésios 6, de 1 a 4. Como o pastor Camon já tinha nos trazido. Fica claro, amados e amadas, que um lar cristão é a autoridade exercida pelo pai e pela mãe. Ponto final. Só que de uma maneira mais específica, mais forte, é exercida pelo pai. A chefia do núcleo familiar cabe ao homem. A Escritura se refere ao homem como cabeça do seu lar, líder e responsável pelo que acontece dentro de sua casa. Para isso, o pai cristão, além de liderar, deve sustentar o seu lar, amar, tratar bem a sua esposa, deve ser sacerdote e profeta em seu lar, criar e disciplinar os seus filhos de acordo com o que preconiza a palavra de Deus. É óbvio que essa é uma tarefa muito difícil e muito grande, especialmente hoje, nesse mundo em que vivemos, nesse mundo que todos os dias vive como se Deus não existisse, que não dá valor nenhum aos seus ensinamentos. Ao contrário, resiste e se opõe a tudo que se diz vir de Deus. Os homens, por sua vez, distantes de Deus, estão mais mundanos. Os homens a que me refiro aqui agora são os pais. Mais mundanos, acovardados e muitas vezes acuados diante daquilo que se ergue diante deles, porque realmente é muita responsabilidade. Mas é aquilo que Deus ordenou. Não se enxergam como provedores, protetores do seu lar e de sua família. Deixam suas esposas e filhos tomarem decisões que caberiam a eles. Acompanham imóveis, a destruição e derrocada dos seus lares. É óbvio que eu não estou dizendo aqui que os homens devem ser ditadores, implacáveis, machistas e intransigentes. Não, de jeito nenhum. Mas devem, sem dúvidas, assumir esse papel com zelo, amor, a essa função que Deus soberanamente lhes confiou e que lhes cobrará no dia do Senhor. O pai é o responsável pela disciplina e educação dos filhos. Deve zelar pelo crescimento espiritual dos filhos também. Apresentar a eles, como o pastor também disse, as escrituras sagradas, ensinar-lhes a ir ao culto no domingo, a ter uma vida santa, a fugir da impureza sexual e muitas outras coisas. Essa é a função dos pais, mas especificamente do pai. Deve ensinar os filhos a lei de Deus e as consequências da queda do homem, evidenciar aos filhos aquela salvação maravilhosa que nós temos no nosso Salvador Jesus Cristo. Deve zelar, inclusive, como eu já disse, pela pureza sexual dos filhos. Responsabilidade do pai. No livro que estudamos, do autor reformado Douglas Wilson, Sua Filha em Casamento, Cortejo Bíblico no Mundo Moderno, na página 14, ele fala o seguinte: o modelo moderno de namoro também deixa o pai da moça quase inteiramente fora de questão. Os pais estão acovardados. O pai que deveria estar protegendo a pureza sexual da filha, a entrega às escuras para um jovem bastante interessado. E então faz o que ele pensa que é sua única obrigação: ficar preocupado. Alguns pais pensam que a única obrigação dele com relação a esse fato é ficar preocupado. E diz a sua esposa: bem querida, só podemos orar. Isso estava para acontecer. O que o Wilson ataca aqui nesse trecho é a forma que, infelizmente, muitos cristãos têm encarado a questão da criação dos filhos. Especificamente aqui nesse trecho, na questão sexual. Os pais,
nesse caso pai e mãe, são autoridades perante os filhos. Mas cabe aqui, como eu já disse, especificamente a homens zelar pela pureza sexual deles, homens e mulheres, mas não fazem. Estão infelizmente influenciados pelas filosofias do mundo, estão enfraquecendo, estão fraquejando, são desobedientes e rebeldes quanto ao que diz a palavra de Deus. Em Deuteronômio capítulo 22, verso 13 e 21, eu gostaria que os irmãos acompanhassem, por gentileza, Deuteronômio capítulo 22, verso 13 e 21, do 13 ao 21, Deuteronômio 22, de 13 ao 21, eu lerei agora, mas seria interessante para os irmãos entenderem o peso disso. Diz o seguinte, a palavra de Deus: se o homem casar com a mulher, e depois de coabitar com ela, a aborrecer, lhe atribuir atos vergonhosos, e contra ela divulgar má fama, dizendo: casei com essa mulher e me cheguei a ela, porém não achei virgem, então o pai da moça e sua mãe tomarão as provas da virgindade da moça e as levarão aos anciões da cidade, à porta. O pai da moça dirá aos anciãos: dei minha filha por mulher a este homem, porém ele a aborreceu, e eis que lhe atribuiu atos vergonhosos, dizendo: não achei virgem a tua filha, todavia eis aqui as provas da virgindade de minha filha. E estenderão a roupa dela diante dos anciãos da cidade, as quais tomarão o homem e o açoitarão, e o condenarão a 100 siclos de prata, e o darão ao pai da moça, porquanto divulgou uma fama sobre uma virgem de Israel. Ela ficará sendo sua mulher, e ele não poderá mandá-la embora durante sua vida. Porém, se isto for verdade, que não se achou na moça a virgindade, então a levarão à porta da casa de seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão até que morra, pois fez loucura a Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Observem a força, o peso dessa passagem. Vemos aqui uma excelente demonstração tanto da abominação de Deus para o adultério, entendo o adultério aqui como sexo fora do casamento, quanto para a responsabilidade dos pais. Veja que o texto se refere à casa de seu pai, no final. Na passagem lida, o crime era a fraude sexual, ou seja, a mulher teria enganado o seu marido, no caso ainda noiva, afirmando que ela era virgem, que ela era pura, e o homem acusava ela de o ter enganado, e isso era punido com a morte. E é importante destacar, e de frisar aqui mais uma vez, que não estamos aqui defendendo que isso seja aplicado a nós hoje, não, longe disso, mas aqui era a lei de Israel. Israel, nós devemos lembrar, era uma teocracia, e a lei que era vigente em Israel era a lei de Deus, era a lei civil e lei penal também. O ponto de destaque aqui era que o pai e a mãe apresentariam diante dos anciãos da cidade as provas da virgindade da filha, defendendo a filha e também se defendendo, porque eles seriam com certeza acusados de serem pais negligentes com relação à criação da sua filha, e porque ela seria apedrejada à porta da casa de seu pai. Douglas Wilson, na página 36 do mesmo livro, diz o seguinte: a resposta bíblica é que o pai é o responsável pela pureza sexual da filha. Quando deu a filha em casamento ao homem, ele a apresentou como virgem, mas ele não cumpriu suas responsabilidades, nesse caso o pai. Não cuidou de sua filha de modo como deveria. A virgindade era uma herança inestimável a ser levada ao casamento. Nesse caso, a fraude consistia na falsa alegação de possuir tal herança. Em razão de tal fraude, a mulher é executada à porta da casa de seu pai. Então a mulher, a noiva, deve ser dada pelo pai ao noivo, pura, sem mácula. O pai cede a sua filha ao marido. Essa alegada irresponsabilidade do pai é punida com a morte de sua filha à sua porta, como forma de entristecê-lo e envergonhá-lo perante seu povo.
E eu preciso dizer uma coisa: esse princípio se aplica também ao filho. E eu digo isso porque muitas vezes, e infelizmente já vi isso de cristãos, afirmando que, dizendo a seguinte frase: quem quiser que prenda as suas cabras, que o meu bode está solto. Não. Esse princípio se aplica também aos nossos filhos, homens. Então, meus irmãos, esse é um belo exemplo da responsabilidade dos pais perante seus filhos. E do pai, especificamente, na preservação e orientação da criação de seus filhos. Ainda dentro do princípio da autoridade, com relação à esposa, a Escritura nos traz o termo submissão, como já lemos. Como vimos, as esposas devem ser submissas a seus maridos como ao Senhor. Ser submissa é estar debaixo, sob a autoridade ou controle de alguém. E a visão bíblica de casamento traz também essa estrutura hierárquica dentro desse pacto matrimonial. O quadro é mais ou menos o seguinte: a gente pode pintar da seguinte maneira: os filhos nascem sob a autoridade do pai e da mãe, sendo o pai a maior autoridade dentro do lar cristão. Quando a filha casa, ele cede essa autoridade ao seu marido, que agora é o cabeça de sua filha e responsável por ela. Observe que na perspectiva bíblica a mulher está quase sempre debaixo da autoridade do homem, exceto as viúvas e divorciadas. Essa submissão tem como baliza o amor de Cristo por sua igreja. Esse é o grande regulador dessa submissão. E como era esse amor de Cristo para a sua igreja? Um amor sacrificial, um amor eterno, excluindo o tão famoso sentimentalismo moderno, como se o amor fosse apenas um sentimento. Meus irmãos, minhas irmãs, a visão bíblica de amor não é de um sentimento apenas, mas de uma decisão, uma postura, uma atitude. Nós amamos alguém porque decidimos amar. E se assim não fosse, não poderíamos ser encorajados ou até mesmo ordenados a amar ao próximo. Se a palavra ordena que a gente ama ao próximo, é porque não é um sentimento, é uma atitude. Quem ama, perdoa. Quem ama, luta. Quem ama, disciplina. E é por esse estímulo ao amor, como uma forma de interesse ou admiração mútua entre duas pessoas, que vemos cada vez mais relacionamentos fracos, efêmeros, descuidados, baseados apenas em paixões cada dia mais superficiais. Isso é visível. O verdadeiro amor também é dom de Deus. Douglas Wilson, nesse sentido, nos diz o seguinte: o que estabelece o fundamento de qualquer casamento piedoso é a fidelidade pactual ao Deus que nos deu esse casamento. Ele nos deu os princípios, as normas, as leis que governam o casamento, e servimos a Deus de todo o coração à medida que guardamos essas coisas no coração. E então tratamos nosso cônjuge de modo legítimo e obediente a essa boa lei, dependendo inteiramente da graça de Deus em Cristo. O homem deve de todo o coração buscar saber de que modo a Bíblia exige que ele trate a esposa. Quando cristãos entram em pacto de casamento desse modo, são abençoados com um casamento maravilhoso. Não é de surpreender que um marido e uma esposa obedientes tenham entre si fortes vínculos românticos, sentimentais e emocionais. Mas quando o romance é o fundamento, não demora muito para o casamento começar a ruir. Então, meus irmãos, o marido que ama a sua esposa, como Cristo amou a igreja, lidera, cuida, sustenta, perdoa, se sacrifica por ela, é o responsável pela sua proteção e estará sempre disposto a lhe atender. O marido cristão deve ser para sua esposa um bálsamo, um porto seguro, onde ela encontre carinho, proteção e amor. A esposa cristã, dessa forma, se submete ao marido, o respeita, será para ele um auxiliador em todos os sentidos, lhe dará suporte para que ele exerça suas funções familiares da melhor maneira, o amará, cuidará de seus filhos com zelo e carinho. Serão assim, verdadeiramente uma só carne, para a glória de Deus. O princípio da autoridade familiar evidenciado na Bíblia constrói casamentos duradouros. Maridos e esposas obedientes terão entre si um casamento abençoado e uma família menos suscetível
aos ventos da modernidade ímpia e pecaminosa que sopram atualmente. O pai tem autoridade sobre sua esposa, o marido tem autoridade sobre a sua esposa, que juntos têm autoridade absoluta sobre seus filhos e os criam sob a disciplina e a admoestação do Senhor. Em última instância ainda, é o pai grande responsável pela educação espiritual também da esposa e dos filhos. E é um processo muito difícil, meus irmãos. Do pai Deus cobrará não ter cuidado de sua família como deveria, conforme sua santa palavra. Todas as decisões equivocadas da família serão cobradas do pai, por não ter tido o zelo e a coragem de fazer o que Deus determinou aos homens. No Éden, lembremos, Deus cobrou de Adão a responsabilidade de ter permitido que Eva tivesse comido o fruto proibido, que equivalia à lei, os 10 mandamentos naquele momento. Deus cobra Adão, e pelo erro de Adão amaldiçoou a terra. Em Gênesis 3,17 está escrito: Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Fica aqui claro mais uma vez, meus irmãos, a responsabilidade do homem perante as decisões que a família toma, perante os caminhos que a família percorre, perante tudo o que acontece dentro de casa. Então, meus irmãos, indo para o final, desejo e oro que Deus levante homens que estejam dispostos, verdadeiramente dispostos. E chama aqui a atenção aos novos casais da igreja, especialmente. Chama a atenção de todos, mas aqueles que casaram recentemente, que são mais jovens e que desejam se casar, que irão se casar, né, Emerson? Estejam dispostos a carregar o fardo que Deus lhe deu. Compete, que o fardo que Deus lhes deu, lhes compete. E rogo que o Espírito Santo de Deus nos capacite para executarmos essa difícil missão, nos dotando de coragem para suportar as oposições, esse tipo de visão de mundo, de sabedoria para tomarmos sempre as decisões que agradem a Deus e que nos edifiquem, que agradem a Deus e que edifiquem a nossa família. As mulheres, rogo a Deus que sejam verdadeiras auxiliadoras, submetendo-se aos seus maridos da forma que Deus expressou. Que sejam fonte inesgotável de amor para com a sua família, que crie seus filhos com tamanha sabedoria, que estes desejem ser como seus pais. Aos filhos, devemos orar para que sejam obedientes, meus irmãos. Rogo a Deus que os filhos sejam obedientes, respeitosos, submissos aos pais, como a Deus. Tenham amor pela palavra e que não se deixem enredar pelos valores pecaminosos do nosso tempo. Por último, meus irmãos, rogo a Deus que essas verdades bíblicas que eu trouxe aqui nessa noite sejam observadas e, mais do que isso, cumpridas. E que as bênçãos decorrentes dessa obediência sejam derramadas na igreja do Senhor, para que possamos experimentar da sua boa vontade em nossas vidas. Aqui eu encerro, agradeço a atenção de todos. Sabemos, meus irmãos, que nesse mundo que vivemos hoje, tudo isso é muito difícil, inclusive de ouvir. Mas nós que declaramos ser do povo de Deus, eleitos, remidos pelo sangue de Cristo, e que declaramos ser a Bíblia a nossa única regra de fé e prática, devemos ter isso que foi exposto aqui como objetivo para nossas casas. Deus estabelece autoridades e a elas devemos nos submeter. Amém. Amém, meus irmãos. Muito bom, muito proveitoso todas essas instruções, explanações da palavra, né? Nesse momento vamos iniciar nossa mesa redonda, né? Gostaria de convidar os integrantes da mesa, se coloquem aqui, né? Os irmãos que escreveram as perguntas, levantem assim a sua pergunta aqui. Temos algumas perguntas aí, né? Os irmãos
que quiserem elaborar a pergunta também durante o momento aqui de resposta também, né, estarão livres a elaborar perguntas. Então, eu vou pedir que a nossa irmã Natiele esteja recolhendo aí, né, as perguntas que nós vamos estar lendo aqui, amém? Vou fazer só alguns ajustes aqui, eu peço a compreensão dos irmãos. Amém. Temos algumas perguntas aqui, né? Eu vou manter como foi feito da última vez, né? Essas perguntas serão feitas para um, depois para o outro, né? E os irmãos poderão comentar, né, sobre a resposta um do outro, né, para trazer um enriquecimento aí à resposta. Amém? Vamos então para a primeira pergunta aqui. Será feita para nosso irmão Jaime. E, como disse, o irmão Camon pode também estar comentando a resposta dele. A pergunta é a seguinte: o pai e a mãe têm papéis específicos dentro do lar. Qual instrução poderia se dar a pais que por algum motivo estão solteiros, né? Que ele está englobando aí os pais sozinhos, né? Tipo assim, uma mãe dentro de uma família, ou então um pai que não tem a sua mãe, né? A mãe. Quais são as instruções que seriam dadas a esses pais, né? Que não tem a segunda pessoa aí da autoridade? Mais especificamente, pelo aquilo que a gente mais vê, né? Que são mães solteiras, né? Geralmente a gente se fala em autoridade dos pais. E a gente tem a ideia de que o pai como cabeça na família e tal, né? Mas a gente vive numa sociedade em que, na grande maioria devastadora dos lares, por conta de responsabilidade de muitos, o pai não está presente, né? Só tem ali a mãe, né? Mas a pergunta da pessoa aqui vai em relação tanto a pai quanto a mãe, que seja solteiro. Bem, eu penso que nesse caso, à luz das Escrituras, se o lar, a família, não tem a figura do pai, essa responsabilidade, esse encargo, fica com a mãe. Porque a Escritura também traz a exceção de viúvas e divorciadas, né? Porque tínhamos viúvas também no povo judeu e mulheres que... Tá bem? Que também se divorciavam, e elas, quando assumiam esse papel de viúvas e divorciadas, elas não deviam, elas não tinham autoridade sobre elas até ou casar de novo, ou voltar para a casa do pai, que algumas optavam a voltar para a casa do pai. Mas aquilo que eu penso é o seguinte: elas são, naquele momento ali, a mãe solteira ou o pai solteiro, elas vão exercer o papel dos dois, né? Tanto de pai como de mãe, que realmente é muito difícil. Então, a lógica da questão a lógica bíblica, né? E o livro, eu entendo que o livro é bem feliz e profundo e muito bom material. Quem não leu é bom, né? Recomendo a leitura. Então, assim, a lógica qual é? A lógica bíblica. A mulher, todos estão debaixo da autoridade, como o Jaime falou, Deus é soberano. Todos nós respondemos à autoridade, né? Mas no contexto social da mulher, segundo a Escritura, ela, como o menino também, ela nasce debaixo da autoridade, menino e menina.
no caso do menino, quando ele fica adulto, ele deixa a casa. Claro que se o pai da jovem que ele vai casar autorizar, o pai lá tem autoridade, há um diálogo entre o rapaz e o pai da pretendente. Se o pai autorizar o casamento, agora ele tem a família dele, ele agora é uma autoridade sobre aquela família, no caso do rapaz. No caso da menina, da moça, aí, segundo as escrituras, ela está debaixo da autoridade do pai, e aí quando ela casa, essa autoridade é transferida para o marido. Agora, então essa mulher está sempre debaixo da autoridade, mas se ela fica viúva, então agora sim, ela não está mais debaixo da autoridade do pai. Uma mulher de 50 anos fica viúva, o pai tem 75, ele cita isso no livro. Ela é obrigada a voltar para a casa do seu pai? Não. Então ela vai ser chefe da casa dela, nessa condição, ou a divorciada ou a viúva. Mas ela pode casar no Senhor. Se ela casar, ela vai agora estar debaixo da autoridade desse novo marido. Agora, o problema da nossa sociedade é porque assim, não é muito comum a viuvez. O que está acontecendo são divórcios, né? E isso traz uma condição que é anormal, biblicamente falando. O que acontece? Essa mulher, em tese, então, baseado nesse argumento, ela não está mais debaixo da autoridade do marido, nem do pai, porque ela saiu da casa do pai, casou, divorciou. Então ela é chefe da casa dela, não é isso? Mas o pai da criança, aí que entra a complexidade que eu quero trazer, o aprofundamento daquilo que já me falou. Mas o pai está vivo. O pai continua vivo. Então, fica uma situação meio complexa, porque na casa ali, diretamente, agora ela é chefe da casa dela, ela vai ensinar a criança, mas o pai vai continuar também tendo ali, às vezes é guarda compartilhada, ele vai estar também, deveria também, se ele é um pai cristão, ninguém sabe, né? Porque um casal desse divorciou, mas vamos dizer que aconteça. Porque pode acontecer, segundo a nossa confissão, pode acontecer o divórcio até entre cristãos, se houver adultério ou deserção. Então, ele continua sendo pai, ele não está morto. Então, essa jovem, ela deveria honrar esse pai. Irmãos, isso gera uma situação, eu não sei se eu tenho uma resposta para isso, complexa. Você que é um jovem, você vai pedir a mão de uma moça em casamento, que ela é mãe, a mãe dela é mãe solteira e o pai está divorciado. Você tem que pedir a mão dela para quem? Segundo a Bíblia, quem dá a mão é o pai ainda. Porém, vai ter um problema de autoridade, porque aquela mãe solteira criou aquela filha a vida toda, e ela pensa o quê? Não, aqui na minha casa quem manda sou eu. O pai nunca deu nada, não criou, eu criei. Então isso, veja que isso gera uma anormalidade, né? É uma situação difícil. Então, você que é cristão, você vai estar tendo que pesar tudo isso, né? E entrando então numa situação bem complexa, de que pode haver um conflito de autoridade entre aquela mãe que diz, não, eu sou o chefe, tinha que me pedir para mim, eu sou a chefe aqui. Mas aí tem o pai lá, e aí como é que fica, né? Então, é uma situação difícil, certo? E aí cada caso tem que ser considerado. Esse pai está onde? Né? Ele está perto? Mas volte a pergunta só para eu refrescar a memória aqui. Meu pai presente? Tem casos, irmãos. Essas situações tem cada caso. Pergunte aí de novo. A pergunta ela vai no sentido de qual instrução se daria a uma família em que tem só o pai, né? Ou só a mãe? De modo ordinário, essa figura paterna é quem vai estar liderando. Sim. Mas vai ter momentos da vida, como a hora que a gente está falando de a hora de pedir em casamento. Você vai pedir para quem? E aí é difícil, né? Porque o pai está vivo ainda. E ele tem autoridade ou não tem? Mas não. Porque assim, a autoridade, irmãos, aqui tem outra coisa que eu queria trazer sobre essa questão, que está até nos comentários aqui do catecismo. Porque assim, as pessoas pensam, a mente humana raciocina muito assim, ó. Não, vou me submeter à autoridade se ela for digna. A Bíblia diz isso. Então a cabeça às vezes de uma mulher que é mãe solteira não, ele me abandonou, ele não foi digno. A questão ele é autoridade ainda ou não sobre aquele filho? Segundo a Bíblia, aí a complexidade é ver segundo a Bíblia. Porque a autoridade, certo? Ela é autoridade independente das suas fraquezas, das suas limitações. Mas volto a dizer, na prática isso vai ser bem difícil,
A chance de dar problema é muito grande. Mas assim, no ordinário, respondendo, para não criar... Eu acabei trazendo uma coisa mais complexa, né? Assim, no ordinário, que eu acho que é o que a pessoa está perguntando, a pessoa que está ali não tem mais o cônjuge, e ela tem a casa dela, a criança está naquela casa, ordinariamente, aquela pai ou aquela mãe é o cabeça daquela casa ali, certo? Mas gera essa situação aí, né? De que se é uma mulher no caso, aquela criança tem um pai. E aí, esse pai qual o papel desse pai agora na vida desse filho, né? E aí vocês podem também dar, é uma mesa redonda, né? Vocês podem também dar a opinião de vocês aí. Caso seria necessário aí mais um microfone extenso, né? Pra gente poder... Mas na próxima vez que a gente tentar fazer, a gente vai tentar descolar aí um microfone sem fio para poder ficar mais livre, né? Mas se alguém quiser falar, pode levantar a mão e vir à frente, né? Vir à frente também, né? Se quiser contrapor, trazer uma ideia. A câmera, o pessoal lá que não vai ouvir. Venha, Gabriel, venha. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho, né? Visto que foi feita essa pergunta, eu acredito que, principalmente diante do que Emerson falou aqui, né? Quanto à autoridade dos pais, né? Dentro do lar, do homem, mais especificamente, e quando uma mulher fica solteira, né? Seja qual for o motivo. Vocês deram a resposta aí, mas eu acredito, né, e queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, ao papel da igreja, né? Porque vocês falaram aí, acredito que foi o pastor que falou que a igreja ela também tem um papel, né? Os pais podem trazer seus filhos também para conselhos, né? Então, o papel da igreja, principalmente quando nós temos uma mãe, por exemplo, que é solteira, né? Seja qual for o motivo. O papel da igreja nesse sentido, né? Em ajudar a mãe, né? Como a igreja pode ajudar a mãe ou como a igreja pode ajudar o pai que é solteiro também. Então, a autoridade da igreja é espiritual, né? De pregar a palavra, de aconselhar, e todos têm o mesmo acesso. Solteiro, casado, jovem, homem, mulher, é a mesma relação, né? Agora, essa pessoa, segundo o argumento que nós estamos construindo aqui, que eu penso que é um argumento bíblico, se ela é solteira, ela carrega essa responsabilidade da liderança da casa dela, da família dela. Por exemplo, eles citam casos bíblicos, o caso de Lídia. Lídia, Paulo pregou, e quando ela se converteu, diz assim, que foi batizado ela e a casa dela, porque assim, na antiguidade, o caso do carcereiro, foi batizado ele e a casa dele. Por quê? No caso do carcereiro, ele é o líder da casa, então todos os seus foram batizados, criança, adolescente, quem estava ali. Porque era assim que acontecia. No caso de Lídia, então, fica claro que ela era a cabeça da casa dela, ou seja, ela era uma viúva. Pelo contexto, ela era uma viúva. Não casou de novo, era uma mercadora. Ou divorciada também. Ou divorciada, ou viúva. Porque, para nós, quando cita assim divórcio, o divórcio corretamente administrado biblicamente, é como se a parte infiel fosse morta, ou seja, a pessoa fica como se fosse viúva também. Então, essa pessoa divorciada ou viúva, essa mulher aí, ela é cabeça. Então ela vai ser aconselhada, ela pode buscar o conselho da igreja, o conselho da palavra, mas a responsabilidade então da decisão vai pesar sobre ela. E como a gente falou na palestra, a autoridade pressupõe responsabilidade. Então, assim, também, se der certo, bom para ela, né? Se ela toma decisões ruins, ela vai carregar aquele fardo ali, que é o que acontece com os homens em geral, né? Ele sendo ativo ou não na decisão, a menina vai lá e o pai, ela se compromete, o pai não diz nada e é um cafajeste. O pai usou a autoridade dele em ficar calado. Ele exerceu a autoridade. Então, a autoridade ela vai ser exercida. Existe aí a pergunta de Gabriel entra na questão das esferas. E que a gente enfatizou que tem coisas que é papel do chefe da casa. Então, existe uma autoridade espiritual na igreja? Existe. Essa autoridade, ela supervisiona o indivíduo e a família até certo ponto, sim. Mas existe a esfera do pai e da mãe. Então, tem uma autoridade. Por exemplo, essa questão, quem é que vai dar a mão em casamento? O argumento, então, é que o pai é quem dá a mão.
Então o pastor pode se intrometer nisso? Não, é uma esfera de autoridade do pai. O pastor pode chegar e dizer: meu irmão Jaime, Esther, né? Ia vir, rapaz, aquele rapaz lá, meu irmão, ali não, é sem futuro. E diga mesmo, por favor. Vou lhe dizer, é sem futuro. Aí ele vai dizer: não, pastor, eu conheço tal, o pai da menina e tal, é gente boa. E, rapaz, o rapaz já teve histórico, já soube puxar a ficha lá, passou por igreja tal e tal, deu problema. Aí, mas ele é quem vai dizer sim ou não, porque ele é o pai. Então existe esferas de autoridade. Então tem nas igrejas aí evangélicas e muitas igrejas neopentecostais, o pastor é praticamente o pai da pessoa, né? Ele que manda na vida da pessoa, se viaja, se não viaja, se vai para um canto, se vai para o outro. Então assim, isso aí é uma questão que rompe as esferas, né? Então eu creio que existe sim uma autoridade da igreja, existe um papel da igreja e existe um limite também dessa autoridade. É a autoridade bíblica, a autoridade espiritual, a autoridade de orientação, de acompanhamento, de supervisão. Então, de fato, se a pessoa está lá, ela não tem um pai, ela é um membro da igreja, uma irmã, por exemplo, solteira, divorciada, e não tem ninguém para orientar ela, né, e chega alguém, um pretendente, um candidato, acho que seria bom ela procurar o conselho da igreja, do pastor, ou o próprio pastor observar e tentar ajudar, sim. Né? É uma questão de ato de amor ali por aquela pessoa, de auxílio, de ajuda, tendo em vista que não tem uma figura paterna para o conselho, para a orientação. Mas, segundo o argumento que tem sido construído, que é bíblico, essa divorciada e essa viúva são livres para casar com quem quiser, mas no Senhor. Livre entre aspas, né? Ela pode casar, mas no Senhor. Então a decisão não tem mais o pai e a mãe para interferir. Então uma viúva não tem que, assim, é claro que ela não é sábia se ela não observar, se ela não pedir conselho, não é uma atitude sábia para ninguém tomar uma decisão como um casamento sem conselho de ninguém. Mas estritamente falando, uma divorciada, uma viúva, ela tem liberdade para casar com quem ela quiser no Senhor, não presta conta para ninguém. Mas ela não tem que ir lá para o pai idoso dela de novo e dizer se o pai vai deixar. Não tem mais isso, certo? Então é a única pessoa, a única mulher, né, que poderia tomar essa atitude. Não é sábio se ela não se aconselha, mas ela poderia fazer isso livremente. Agora, se ela é cristã, tem que ser crente, tem que ser no Senhor, porque é o que a Bíblia vai dizer para ela, né? Eu entendo, resumindo o que o pastor falou, mas trazendo isso de outra maneira, toda casa, todo lar tem que ter um cabeça. Nesse caso é a mulher, e ela é a grande responsável e será cobrada por suas decisões como autoridade que é perante o filho. E a função da igreja é orientar, pregar a palavra, trazer a ela alguma orientação nesse caso, porque é da esfera realmente espiritual, dentro da esfera familiar. Se ela, que é solteira, ou divorciada, ou viúva, de alguma maneira é a cabeça da casa, é a responsabilidade dela. Todos estão debaixo, irmãos, da autoridade espiritual da igreja. A palavra presbítero é supervisor. Então, assim, o presbítero, o pastor que é um presbítero docente, é porque hoje a gente vive no individualismo. A minha vida é minha, eu não presto. Existe o extremo, como eu disse, de igrejas que a pessoa não pode dar um passo sem falar para o pastor, não pode viajar, não pode nada, que é uma questão já de uma autoridade abusiva, exagerada. E existe o outro lado, que existe a autoridade da igreja, e que, assim, é estranho algumas decisões, algumas coisas, casamento, por exemplo, que é o que a gente está abordando aqui muito, ninguém saber, e você não tem um pai, a igreja, o pastor, não tem ninguém para você tomar um conselho, né? Então isso é esquisito, biblicamente falando, ou a igreja não saber de nada, ou você achar que a igreja, no caso o pastor e tal, existe uma moderação disso aí, né? A gente não é como o católico romano, que vai dizer assim, que você tem que estar se aconselhando toda hora, né? Você tem que, claro, se confessar para Deus, sempre. Mas tem coisas que cabe sim, porque você está debaixo você está numa irmandade, você está debaixo de supervisão, de uma autoridade. Então é bíblico, é sábio que a gente acompanhe essas coisas, né?
Agora, tem muitas coisas que é da liberdade cristã. Qual a profissão que você vai escolher? A igreja, o pastor tem que se intrometer nisso? Eu creio que não. Você pode desejar o conselho e procurar o conselho do pastor. E várias coisas que você vai escolher, qual, sei lá, o automóvel, o tipo de residência. Tem várias coisas que... Tem igrejas aí que o pastor quer mandar, né, na vida da pessoa, em tudo. Mas eu creio que aí já é um abuso, já não tem base bíblica para o pastor ficar se intrometendo nessas coisas, senão como um conselheiro, como um amigo ali, pode lhe ajudar a tomar uma decisão melhor, né? Ou evitar uma decisão ruim. Mas isso é geral, né? É geral. Então, para concluir assim a minha posição com relação a isso, sim, a pessoa que está só, ela é chefe da casa dela. Agora, se ela tem um filho com alguém, essa pessoa é viva, eu acho que entra uma complexidade aí, porque a Bíblia diz que é o pai que dá em casamento. A Bíblia diz que é o pai. Então, como é que fica isso, né? Essa mãe que cuida de uma filha, né, um filho, como é que vai lidar na hora de casar? Né? Então, é complexo. Vamos passar para a próxima, né? As perguntas, elas estão girando assim em torno muito desse mesmo eixo aí, né? Da questão da falta de uma das autoridades na família. Então, tem perguntas que eu vou pular aqui. A pessoa pergunta: como aconselhar pessoas ao nosso redor que não foram instruídas por uma autoridade, né? Que não tiveram essa figura de autoridade aí. E agora elas sofrem com as consequências dessa falta, né? É que a pessoa que fez a pergunta disse que ambos podem responder, né? Mas pela ordem vamos começar com o pastor Camon e depois o irmão Jaime. Então, irmãos, nós somos salvos pela graça, né? Somos feitos novas criaturas em Cristo Jesus, nova criação, e salvos para as boas obras, para submeter à lei de Deus. Ao mesmo tempo, existem consequências da vida anterior que vão ter efeitos, né, na nossa vida, mas eu creio que o Evangelho, isso vai ser mitigado, vai ser amenizado na vida da pessoa. Claro que vai demandar dela muito mais atenção, boas companhias, bons conselhos, a igreja como uma família da fé, envolvendo essa pessoa em famílias sadias, estruturadas, ela vindo conviver em meio à vida da igreja. Mas isso é um processo, a santificação é um processo. Esses alvos aqui, marido amar a esposa, esposa submeter, isso são alvos que a gente passa a vida toda aprimorando, santificando. Submeter à autoridade, a mulher ter um espírito manso e tranquilo, obedecer uma autoridade, quando ela sempre mandou na vida dela, sempre foi autoridade sobre si mesma, sempre se autogovernou, é uma coisa que, primeiro, ela tem que fazer parte da conversão dela, entender que Cristo é Senhor sobre todas as áreas da vida dela, sobre o coração dela, sobre tudo mais. Ela tem que submeter a Cristo, a autoridade de Cristo, que é Rei e Senhor. E, ao mesmo tempo, claro que não se vai alcançar a perfeição de um coração manso e tranquilo imediatamente, porque nós somos santos pecadores. Nós somos justificados pela graça, mediante a fé, mas nós continuamos pecadores, somos ainda pecadores. Então a gente é santo por um lado, pecador por outro. Então isso é um processo na vida, é algo que é iniciado na conversão, é algo que é um processo, e que há muitos argumentos, mas eu nunca fui ensinado, aquela autoridade, e a pessoa sabe que a autoridade tem defeito, né, que é um argumento muito, muito usado. Mas toda autoridade, meus irmãos, tem suas qualidades, né? Mesmo pais ímpios, teve alguma coisa boa lá, né? Ou mesmo que seja um crente, uma autoridade crente, tem defeito também. Pastor, assim, se para você ser autoridade, para você exercer governo, juízo, julgamento, você nunca tem que ter pecado ou não ter pecado, então ninguém vai exercer a autoridade. Então, essa pessoa, ela tem que crer muito em Deus, na palavra de Deus, crer muito no Senhor, olhar muito para Cristo, buscar a santificação, uma transformação do coração, a sujeição a Cristo,
e fazer isso por amor a Deus, por amor ao próximo, à autoridade, porque isso também é um ato de amor, porque quando você obedece, as relações sociais estão também contempladas na lei de Deus, no amor ao próximo. Então, é na Bíblia que você tem um padrão do que é certo e do que é errado. Então você vai submeter essa autoridade por causa disso, por causa da Bíblia, por causa da palavra de Deus. E isso então não vai ser fácil, vai ser um processo na sua vida, na vida dessa pessoa. E ela vai ter que estar, a santificação, há um engajamento do crente na santificação. Justificação é um ato de Deus, regeneração. Mas na santificação nós somos ativos, nós participamos. Então se a pessoa ela tem que estar tendo contato com o conteúdo bíblico, lendo a palavra, com aconselhamento, com igreja sadia, com pessoas piedosas que estejam ajudando ela a ver isso, a trabalhar isso, e todo o processo que vai demandar tempo, a obra de Deus e a perfeição só na glória. Então todos nós, irmãos, temos pecado, lidamos com egoísmo, momentos que a gente sabe que é o certo e não quer fazer. Todos nós temos isso, porque nós somos pecadores. E no caso de se for uma irmã, tem toda essa questão bíblica lá de que a mulher foi criada debaixo de uma autoridade, que na queda Deus disse lá para Eva: teu desejo será para o teu marido, mas ele te dominará, que há uma relação de autoridade, no caso da mulher, mais complicada, segundo as Escrituras, e que Pedro vai dizer que como é que as mulheres santas se ataviaram, né, no passado. Como é que elas se ataviaram? Com um espírito manso e tranquilo, como Sara, que chamava Abraão de Senhor. É essa a linguagem bíblica. É isso. Qual era a beleza das mulheres lá nas Escrituras? Era o espírito manso e tranquilo. Não estou dizendo que você não possa comprar uma roupa boa, se arrumar, estou dizendo isso, não, né? Mas assim, a ênfase da mulher cristã, então, é no espírito. Deus está vendo isso, né? Então, se a pessoa não teve autoridade, isso. Agora, se é o caso de um homem, ele vai estar exercendo a liderança da sua casa e nunca teve um referencial, então ele também vai ter dificuldade de saber como amar a esposa. Ele vai ter dificuldade como amar como Cristo ama a igreja. Onde é que ele vai ter que ceder, quando é que ele vai ter que elogiar a esposa, perceber que ela está cansada, né? Isso às vezes a gente não é treinado para isso, os homens. Aí a Bíblia vai lá: maridos, amai vossas esposas, como Cristo amou a igreja. O caba vai sair da impiedade, que ele era egoísta, não estava nem aí para ninguém, nem pela mulher dele, e agora vai se tornar... Não, ele vai ser nova criatura, se converter, vai ter um início e ele vai estar sendo santificado. Ele vai estar vendo outros homens que estão amando suas esposas, ele vai estar sendo aconselhado, ele vai errar, ele vai ter coisas que ele não vai perceber na vida dele, que ele está errando, e vai ter todo um processo de santificação, né? Então, agora, não pode a gente usar como desculpa que eu não tive, ou que nunca foi assim, ou que... Deus nos deu a palavra, nós estamos sendo instruídos. E aí cabe agora a nós exercer a responsabilidade nossa de querer, né? E Deus opera em nós, claro, tanto querer quanto efetuar na santificação, mas a Bíblia diz que a gente tem que desenvolver a nossa salvação, com temor e tremor. Então, o convertido que nunca teve autoridade sobre ele tem que abraçar essas coisas como uma vocação agora, de encontrar prazer nisso, porque antes ele era egoísta, ele vivia para si mesmo, e por natureza a carne não vai ter prazer em submeter, porque a carne é egoísta, ela não vai... tudo eu decidi, a mulher, né, o homem, tudo era carreira solo, tudo era só eu sozinho. E agora eu tenho que prestar conta, agora eu tenho que submeter. É claro que vai ter um conflito ali interno, né? Mas você tem que ser iluminado pela palavra e encontrar prazer na lei de Deus. A lei de Deus ilumina, ela é mais valiosa do que o ouro depurado, ela é como favo, né, de mel, nós temos que encontrar prazer nessas coisas. Mas o problema é, como o Jaime falou, no primeiro momento, tudo isso, na verdade, causa as pessoas já recebem como, isso é terrível, não quero isso.
Isso é exagero, isso é radicalismo, puritanismo, farisaísmo, legalismo. A pessoa já acha, não vou querer isso, jamais. A igreja está seguindo esse caminho aí. Não, está na época de igualitarismo, de direitos iguais, e de relação de autoridade é outra. Então, aí as pessoas elas não querem, né? E aí isso é uma barreira, que eu creio que existe hoje, essa barreira, que o primeiro ponto é você se defrontar com isso. E o pecado vai fazer você não querer. Mas se você é um eleito, você é uma ovelha de Cristo, se você ama a Deus, você vai obedecer os mandamentos com alegria, não é porque é forçado. Então não é agora também do nada, eu vou obedecer, mas porque Deus mandou, é o jeito. Deus não quer isso, obediência não. Obrigado, por obrigação. Deus quer que você obedeça de coração, submeta como mulher, submeta ao marido com alegria, porque Deus quer que você faça isso. Marido ama a esposa sacrificialmente, mas tem que fazer isso, e ela gosta, mas não. Não, você tem que encontrar prazer nisso, porque você vai estar glorificando a Deus, obedecendo a Deus. Então, é mais ou menos isso, né, que eu tenho a dizer. Jaime aí. A pergunta foi como levar uma orientação, uma mensagem a uma pessoa que nunca foi liderada. Bem, eu entendo isso aí de 3 maneiras, né? Eu acho que se a pessoa ama essa amiga, essa colega, esse irmão que está passando por isso, a primeira coisa é orar por ela. Orar, pedir por ela, pedir que Deus ilumine o coração dela, a converta. Porque, meus irmãos, nós temos que entender o seguinte: todos nós estávamos mortos em delitos e pecados. A nossa conversão ela é oriunda da vontade e da graça do Senhor. Se Deus não tivesse vindo a nós nos resgatar, estaríamos perdidos como ela, ou talvez pior. Então, eu entro agora na segunda atitude, apresentar o Evangelho. Meus irmãos, nós temos que perder o medo de levar o Evangelho às pessoas. Você não precisa estar 24 horas ou em algum momento, talvez na porta de sua casa, distribuindo santinho, ou chamando alguém na rua e dizendo assim: eu queria falar do Evangelho. Você pode falar do Evangelho de diversas maneiras. Você pode falar do Evangelho no seu dia a dia. Você pode falar do Evangelho com o seu testemunho, mostrando como a sua família vive, mostrando a pessoa como esse mundo está caído por conta do pecado, confrontando em amor, sem se colocar numa atitude de superioridade, porque, repito, estamos todos debaixo da mesma graça. Então, a oração, Evangelho e testemunho. E no mais, e tudo aquilo que for necessário para que essa pessoa entenda isso e se converta, e melhore de vida, e seja nova criatura, virá da vontade suprema de Deus. É Deus que age no coração, como o pastor disse. O efetuar vem de Deus. Então, para essa pergunta, essa seria a minha resposta. Sempre com um olhar de piedade e jamais de superioridade. Porque não existe. Essa superioridade não existe. É por isso que nós temos que dar graças a Deus por sermos do povo dele, por sermos eleitos dele em Cristo Jesus. Amém. Vamos para as próximas perguntas, né? Nós temos muitas outras perguntas e o tempo está indo embora. Então eu vou pedir a brevidade aí dos participantes para que a gente consiga fazer todas as perguntas. Amém? Então vai para o irmão Jaime, né? Essa próxima pergunta, que é muito interessante. Vemos que muitos de nós, visto o que, na verdade, que muitos de nós viemos de lares que falharam na aplicação da disciplina e no uso da autoridade. Como podemos nos preparar para essa tarefa, né? Antes da chegada dos filhos. Eu vou reformular a pergunta. Visto que muitos de nós viemos de lares que falharam na aplicação da disciplina e no uso da autoridade, como podemos nos preparar para tal tarefa antes da chegada dos filhos? Bem, eu vim de um lar que não era cristão, mas tinha disciplina.
E o princípio da autoridade era bem forte lá em casa. E posso falar isso com um pouco de tranquilidade. Veja bem, o princípio da autoridade, de uma maneira, a gente tem que ser rápido, né? Ele vem de um convertido realmente. É aquilo que eu digo, a gente não pode deixar, não pode se acovardar perante aquilo que o mundo nos apresenta. E o mundo nos apresenta isso. A aversão a autoridades, em qualquer aspecto. Isso, inclusive, hoje está muito vigente. Qualquer tipo de coisa que remeta à autoridade, ela é rechaçada com facilidade. Então, um verdadeiro convertido que obedeça a palavra de Deus, como o pastor disse, com prazer, ele vai, talvez com o coração partido, porque eu já passei por isso, ter que disciplinar o filho dele. Meu filho, eu te amo, mas eu vou ter que te disciplinar, porque eu te amo. Porque é uma posição muito fácil, essa posição de dizer, não, eu vou deixar isso para lá, o Espírito Santo vai converter ele em algum momento. Isso é abominável perante Deus, ao meu ver. Então discipline porque ama, carregue sua cruz, negue a si mesmo e discipline seu filho. Mostre a ele porque ele está sendo disciplinado, dê exemplo a ele. Eu sempre digo, ele pediu para ser breve, mas eu vou estender rapidamente aqui, e falei isso na minha apresentação. Os filhos têm que, a filha mulher, ela tem que olhar para o pai e dizer, eu quero um marido, um líder, um homem bom, que seja amoroso comigo como meu pai é com minha mãe. E o filho homem tem que dizer, poxa, eu quero ser um líder como meu pai é, eu quero ser justo com os filhos, eu quero prover a minha casa, porque aqui em casa, pela graça de Deus, nós vivemos longe dessas coisas desse mundo. E tudo isso nós sabemos que vem de Deus. Então, o cristão tem que começar a ser cristão verdadeiramente. Perder essa timidez que eu me referi na pergunta anterior. Disciplinar o filho, como já falei em escolas que João estudava, por exemplo. Inclusive aqui em Alagoinhas. Quando eu falei que ele foi disciplinado, disseram, você está falando isso brincando? Não, eu falei, não. Foi verdade mesmo. Então, a gente não pode deixar de falar. Se a gente é luz e sal na terra, a gente tem que fazer a diferença. Repita isso só para refrescar minha memória, só para tentar ser objetivo. Visto que muitos de nós viemos de lares que falharam na aplicação da disciplina e no uso da autoridade, como podemos nos preparar para tal tarefa antes da chegada dos filhos? Certo, então assim, eu gostei muito da interação aqui de Jaime na última palavra dele. Tudo isso aqui, irmãos, que a gente está falando, a base, claro, é a oração. Porque esse desafio é elevado, principalmente para quem não teve aí, no caso, uma orientação. Então é claro que tudo depende de Deus, isso aí é o nosso fundamento, né? O quanto antes, a resposta simples é, comece o quanto antes, certo? Não tem esse negócio, porque não tive e tal, então assim... Hoje, irmãos, não tem por que você não se instruir. Temos aí as escrituras, temos igrejas pregando o verdadeiro evangelho, temos literatura, hoje temos a internet. Isso aqui vai ficar gravado, mas tem outros pastores, né? Tem um pastor que fez uma série sobre esse livro, o pastor Ronaldo Cadena. Ele tem 4 filhos e tal, e pastor lá em Maceió, e ele fez uma série, acho que 7 partes desse livro. Então, você quer saber mais, se instruir? Hoje, nós vivemos num tempo que não tem desculpa. É verdade que há um tempo atrás as pessoas não tinham oportunidade, elas fizeram o melhor com o que elas tinham lá. Mas hoje, assim, a desculpa, ela está, assim, não tem por que você não aprender a se instruir. Agora, tem que ter oração, porque, volto a dizer o que eu disse, não é só saber. Nas questões espirituais não é só intelectualidade, é submeter o coração, você vê que é bíblico, o que é bíblico, e você querer submeter, com a ajuda de Deus, o Espírito, as Escrituras. E isso pressupõe conversão, né? Pressupõe santificação, e isso pode expor, como o Jaime falou, um coração que precisa de uma submissão inicial, uma conversão. Ou isso pode expor um coração que é crente, mas que também não é acostumado com o confronto,
e que precisa de oração também para ser santificado. Mas a base é Deus, a base é reconhecimento, né? A base é começar o quanto antes. Então comece o quanto antes, porque o tempo é rápido, né? As crianças vão crescer rapidamente e você vai perder a oportunidade do tempo. Então faça o quanto antes. Vamos para a próxima pergunta, que é uma pergunta também que eu considerei muito boa, né? Para se responder, e vai ser feita para o reverendo Camon. E, subsequentemente, o irmão também pode comentar a resposta. A pergunta é a seguinte: mãe crente e pai não. A mãe leva os filhos para a igreja, no entanto, o pai não permite o batismo das mesmas. Como proceder? A gente está vendo aí o conflito da autoridade, né? O pai, que é a maior autoridade, não é cristão. A mãe, que deseja o batismo dos filhos, mas o pai não permite. Diz, não vai batizar meus filhos aí não. O que é que faz? É uma pergunta difícil. Na igreja presbiteriana, o que eu tenho visto nos documentos, né, da igreja é que, tendo um pai ou uma mãe que vem à igreja e traz o filho, a igreja permite, não precisa ter os dois. Agora, se o pai proíbe, na verdade, eu não me lembro de ter recebido uma pergunta desse tipo. Mas, em geral, assim, é uma resposta geral, a gente tem que analisar mais aí com calma, mas, em geral, eu vejo que a mulher, ela, como a gente falou do princípio de autoridade, ela tem uma posição de submissão dentro da família. Ela tem que ganhar o marido dela com exemplo de submissão. Inclusive, isso é Pedro, acho que é 1 Pedro, capítulo 3, que trata disso, desse ganhar do marido incrédulo com o testemunho. Então, se essa mulher, inclusive ele fala lá assim, se o marido proíbe dela vir à igreja, Pedro diz, fique lá submissa e ganhe ele com o seu comportamento. Então, é uma situação difícil, né? Porque é um filho da aliança, né? É 1 Pedro 3, de 1 em diante, diz assim, mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Então, a mulher crente que está casada com um marido incrédulo, o fato dele ser incrédulo não anula o princípio de autoridade bíblico. Não anula. Agora, ela não tem que obedecer a ele naquilo que é desobediência à Bíblia. Aí entra um assunto complexo, né? Porque ela quer obedecer às Escrituras, ela quer batizar o filho, mas realmente eu precisaria analisar com calma isso aí. Vir para a igreja, em tese, é uma coisa que ela poderia abrir mão para exercer a submissão, mas e aí, né? Batizar o filho, né? Que é uma obediência, né, à aliança. A igreja permite, né? É sábio ela batizar passando por cima do... A questão aí foi só o batismo, né? E o batismo, apesar de ser um sacramento, de ser muito importante, apesar da aliança, não é essencial. Eu acho que Deus vai providenciar e o momento certo deles professarem a sua fé e serem batizados, né? Mas o que Pedro diz, é claro, a palavra de Deus inspirada, eu não batizaria estando debaixo da autoridade do marido. Sim, então no caso o ideal assim, seria ela... Porque realmente o batismo não salva, né? Então seria ela trazer essa criança, né? E trazendo, orando e tentar ganhar o marido e a oportunidade, né? De batizar esse filho. Então a gente não coloca esse peso no batismo, ele é importante, é um ato de obediência para quem é da aliança, batizar seus filhos, mas ao mesmo tempo existe realmente esse entendimento de que não é batismo que salva, né? Então aí é um princípio contra o outro, né? E o princípio da autoridade talvez seja interessante para poder ganhar esse marido incrédulo, né? Essa submissão aí seja interessante, ok? Tem uma outra pergunta aqui. Dessas últimas duas que eu fiz, a pessoa fez duas perguntas. Eu vou pular essas duas perguntas, né? Mas se essa próxima aqui, a última, né, foi respondida de forma breve, a gente pode voltar para elas aqui. Também são muito interessantes. A pergunta que vai para o irmão Jaime, né? Como uma mãe que não tem mais a presença do pai, dos seus filhos, pode ensinar os seus filhos sobre a autoridade masculina no lar, visto que ela não tem mais essa figura, né, dentro dessa família?
No caso, a mãe cristã. Sim. Não especifica mãe cristã, especifica mãe, mas vamos partir do pressuposto que seja uma mãe crente. Da mesma maneira que ela faria se o pai estivesse em casa, apresentando as escrituras também, né? Porque vejam bem, o pai é o grande responsável por, digamos, pela vida espiritual da família, mas isso não tira da mãe também essa obrigação, esse cargo também, digamos assim. Ele é o grande responsável, ele é o grande direcionador, mas não impede da mãe, em momento algum, falar de Deus para os filhos. E talvez, dependendo do que tenha acontecido para o pai não estar lá, ela pode usar como exemplo, né, daquilo que ela viveu, daquilo que ela viu. Eles podem ter vivido momentos complicados por não ter um pai em casa. E ela pode usar como exemplo. Eu acredito que expondo também a Escritura. A fé vem pelo ouvir, né? Se a gente entende que ela é cristã, ela vai à igreja, então eles ouvem a palavra. Então, da mesma maneira de sempre, ouvindo a palavra, expondo com fidelidade, sendo, como não tem o pai, a cabeça da casa, né? É ela. E expondo, dizendo para os filhos, né? No caso para as filhas, a realidade da palavra de Deus, que elas terão um marido e que elas têm que se submeter ao marido, que naquele momento ela não se submete ao marido porque ela não tem um marido. Isso, e lembrando, irmãos, assim, que embora a gente está falando, dando ênfase na autoridade do marido, mas assim, as mulheres piedosas, as mães, na história da igreja, elas quem estão na linha de frente do ensino de casa, pressupondo que o marido sai para trabalhar. Que o marido, em geral, né, na maioria das famílias, o marido ele vai estar numa função externa. Ele é o responsável final, o supervisor, ele vai ter uma função também. Mas, em geral, a mulher ela vai estar na linha de frente aí, e ela tem sim esse papel, que ela vai cumprir mais ainda se não tem a figura do marido ali. Então ela vai assumir também a parte do marido, digamos assim, e ela vai tentar mostrar esse exemplo, como eu citei aí, que Pedro fala, né, ela diz assim, Pedro diz assim, seja, porém, o adorno da mulher, né, não o aparato de vestuário, mas o homem interior de coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então como é que ela vai mostrar isso? Sendo uma pessoa que confia em Deus, onde tem autoridade, ela é chefe da casa dela, mas fora, respeita, honra, ora pelas autoridades, tudo que um crente tem que fazer para com a autoridade. Porque o que acontece hoje, tem essa questão da guerra dos sexos, essa mulher às vezes que está só, ela foi traumatizada, se é uma mulher por um homem, então se ela não tiver cuidado, ela vai passar uma imagem negativa da figura masculina, da autoridade, ela vai transmitir esse trauma dela para os seus filhos, para a família. A televisão já faz isso, os filmes, a literatura, e se ela não tiver cuidado, ela vai acabar transmitindo também, né? Então, se você tem que transmitir, voltando ao que já me disse, o padrão bíblico. Se você não vive... Irmãos, o testemunho, até falei na quinta aqui no estudo, a gente usa muito testemunho, o termo testemunho, assim... Claro que existe a parte do testemunho, que é a minha experiência, que eu testemunho do que Cristo fez em mim. Mas na Bíblia, testemunhar é diante de um tribunal, é uma testemunha diante do tribunal, você fala daquilo que Deus, da palavra de Deus, da Escritura. Então, o testemunho cristão, existe a experiência? Existe. Mas você vai testemunhar do que é certo, do que é correto. Então, às vezes, o nosso testemunho, a nossa experiência, quando ela não é o ideal, então ela não é usada, né? Fica fora, você aponta para o ideal, né? Então, tem até quando fala aqui dessa autoridade, porque, então, mesmo essa mãe que não é perfeita, que ela está divorciada, o casamento dela não é perfeito, como um homem também, um líder não é perfeito, então esse filho, ele tem que ser ensinado isso aqui, ó, que tem umas perguntas aqui do catecismo que enfatiza isso. Então ela não tem que pegar esse padrão que não é o ideal e querer justificar o que não é o ideal e impor isso, não. Mas ensinar os filhos também que a gente vive num mundo caído, que não é ideal,
e que tem que haver paciência em suportar as fraquezas, em cobri-las. Então, é uma debilidade da família, querendo ou não. Né? Uma família que não tem autoridade masculina, mas ela vai, com a ajuda de Deus, tentar contornar isso, levar a igreja, orar, criar essas pessoas no caminho do Senhor e lembrar que Deus é Pai, né? Deus é Pai. Então, Deus vai ocupar essa função de autoridade última, final, sobre todos e sobre essa pessoa também, né? Lembrar disso. Ok? Então é isso. A última pergunta, né? Uma última pergunta que eu recebi aqui pelo WhatsApp. A gente vai para o reverendo Camon, né? Para a gente encerrar aqui o nosso momento. Como os pais devem agir na convivência em relação a um filho ou uma filha que se declarou homossexual? Esteja esse filho ainda morando ou não com os pais. Como é que ele deve reagir diante dessa situação? Então, argumento, né? Todo o argumento do livro, né? Então, assim, esse pai, né, deveria ter, tem que ver assim, aí entra casos, né? Então, o pai, ele tem a responsabilidade de instruir, a instrução, se for um cristão, a instrução bíblica é toda baseada no casamento monogâmico e heterossexual, né? Agora, a gente sabe que os pais ensinam, o filho pode se desviar, não ser incrédulo, não admitir, né? Então, dentro da casa, assim, esse filho ele não tem como ter a bênção na visão cristã desse pai, ele não tem como contar, né, com a aprovação desse pai. E aí tem homossexual que vive na prática, mas não quer casar, né? Alguns hoje buscam casamento com isso aí. Mas o homossexualismo, segundo a Bíblia, ele e aí está lá em Romanos 1, né? Acho que a partir do verso 27, Paulo vai falar do homossexualismo, e segundo as Escrituras, ele é uma perversão da sexualidade que Deus criou. O sexo é bom, é criação de Deus, não é criação do diabo, de Satanás, não é. Deus criou o sexo, o instinto, a inclinação, e o pecado perverteu. O pecado, ele simplesmente distorceu a sexualidade humana, e há toda essa situação cultural aí, né, do que está aí fora e tudo mais. Mas segundo as Escrituras, essa perversão é pecado. E Paulo em Romanos 1, a partir do verso 24, ele diz: por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Então, a consequência de um mundo incrédulo, idólatra, que abandona a Deus, é Deus entregar a imundícia. Então, a homossexualidade, ela, segundo Paulo está expondo aqui em Romanos, ele já é Deus já está tratando, disciplinando essas pessoas, entregando elas à corrupção do coração, porque elas não glorificam a Deus, porque elas estão no pecado, na idolatria, ou seja, elas vivem na carne, a carne é inimizade contra Deus, elas estão em rebeldia contra a lei de Deus. Então o homossexualismo é pecado, segundo as Escrituras. E aí diz, por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, né? Então, o adultério, não adulterarás, inclui prostituição, fornicação, lascívia, luxúria. Não é só a homossexualidade que quebra o não adulterarás. E não é só o adultério, trair mulher, o homem trair a mulher trair o homem, que quebra o não adulterarás. O não adulterarás inclui todas essas perversões, esse pecado, que atenta contra a família, que atenta contra as nossas relações sociais. Então Deus criou o homem para um dia, se ele não tiver vocação para ser solteiro, casar e ser o chefe da casa, a mulher para ser esposa, e ter prazer, mulher ter prazer com homem, homem ter prazer com mulher. Então, o que acontece é que o mundo, o pecado, a pornografia, perverte a sexualidade, certo? O mundo vai pregar que isso, então, é normal, mas, diante de Deus, isso é expresso como uma entrega de Deus às paixões infames. E Paulo diz assim, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro, contrário à natureza. Então, a relação homossexual entre duas mulheres é um ato contrário à natureza que Deus fez.
E aí ele continua passando para os homens. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homem com homens, recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Então é uma perversão, certo? Ah, mas quer dizer que é filho. Aí vem várias questões complexas, né? Ou então alguém que está querendo vir aqui à igreja, ouvir uma pregação. Irmãos, todos pecaram, certo? Nós também, embora a maioria, né, que foram outros pecados, não veio do homossexual, mas todos pecaram, né, e precisam da graça de Deus. Então, a igreja, o evangelho é para pecadores mesmo. Então, eu creio que a igreja, ela deve pregar todos indistintamente. Todos devem ser muito bem-vindos aqui na igreja, independente dessas coisas. Claro que para ser de Cristo convertido tem que haver o novo nascimento, a regeneração. E quem é regenerado é lavado, essas coisas são passado e ela vai lutar. Pode ser que ela lute com o pecado, mas o golpe, a mortificação maior foi dada contra esse pecado da homossexualidade. E um pai, é claro, ele não rompe a relação de pai e filho, mas esse pai ele é cristão, ele tem a revelação de Deus. Não existe família de homem com homem, mulher com mulher. Essa relação, segundo a Bíblia, é uma relação pecaminosa, certo? Como o sexo também antes do casamento, como a luxúria, como pensamentos, tudo isso também. Porém, a Bíblia dá a entender que o homossexualismo ele tem um peso, ele tem uma gravidade, e que ele, de fato, quem está nessa condição já está num grau de distância, de depravação já grande, de perversão, e que essa pessoa precisa se arrepender, né, segundo nós entendemos. E um pai cristão, espera-se que ele pregou para esse filho, que ele ensinou esse filho, que ele vai continuar orando por esse filho, que ele vai continuar pregando, né, e claro que todos nós devemos pregar em amor. Agora, vem toda a complexidade, que eu acho que é o que a pergunta diz, né? Que essa pessoa está debaixo de autoridade, então ele tem que ter sido ensinado sobre isso. O livro fala que essa questão romântica, essa questão sentimental, está debaixo também da autoridade dos pais. Então, em tese, essa pessoa não deveria se ver como livre para escolher, de modo autônomo, com quem vai casar, com quem vai se relacionar, porque se for um homem, ele tem e a mulher tem que ser dada pelo pai a um homem. Tem que ser dada em casamento. Então, claro que vai ter o consentimento dos filhos também, não vai casar com quem ele não quer, mas é heterossexual. O pai, a estrutura social toda, trabalha em cima, a estrutura bíblica, criacional, trabalha em cima da relação heterossexual e monogâmica. Então, esse filho, se ele respeita o pai, se for homem, ele primeiro tinha que sair de casa, né? Eu acho que ele deveria fazer isso saindo por respeito, porque muitos hoje querem ficar dentro de casa e tudo. Claro que o pai fica numa situação difícil, né? Porque ele ama o filho e tal, etc. Mas eu acho que é um desrespeito aos pais, isso você levar... Na verdade, assim, para a gente que é cristão, levar um namorado para dentro de casa para ter relação já é um desrespeito, né? Porque não é bíblico. Homossexualismo, aí também vai ser também por ser antibíblico. Mas a nossa sociedade, irmãos, não é cristã. Aí que vem o ponto da aplicação ao nosso tempo, né? E o pai também, vamos pressupor que essa pessoa já está na idade da razão, já é um adulto. Então, assim, nós vivemos uma cultura, num país que é laico, não é mais um país confessional, que era católico, não é um país protestante. O Estado dá essa liberdade de consciência da pessoa ter religião que quiser ou não ter religião, de ter a orientação sexual que quiser, né? Mas aí entra as esferas, porque dentro de casa existe uma esfera de autoridade. Então, essa pessoa, como um cidadão, ele pode sair de casa e viver a sua vida como um cidadão, mas como um filho, como uma criatura de Deus, ele sempre vai se esbarrar na lei de Deus, na verdade, ele sempre vai se esbarrar com isso. Então, a única maneira dele viver isso, ele vai viver uma esquizofrenia, porque ele vai ter que... Ele é uma criatura de Deus, ele tem uma família, e por isso que essas pessoas vivem cheio de conflitos, né?
Mas assim, a sociedade a gente não vai impedir, a igreja não vai impedir ninguém, os pais não vão poder, ele vai seguir o rumo dele lá e tudo. Mas assim, enquanto estamos aqui, devemos orar, pregar o evangelho para essas pessoas, amá-las. Quer vir à igreja ouvir a pregação, tem que vir, a gente não tem que ter barreira nenhuma de conversar, dele vir aqui ouvir a pregação, mas ele vai ouvir isso aqui que a gente está dizendo. Ele vai ter que ouvir na igreja que o padrão de Deus original é heterossexual e monogâmico, né? E tem vários casos aí de vários que se convertem, né? Aí vários se convertem e vão estar na igreja, vão ter às vezes sequelas porque alguns mudaram de sexo, né? E a igreja vai ter que lidar com isso aí, e outros que não vão se converter, e aí vai ter todo esse dilema aí, que aí tem cada caso. É uma tratativa, né, do coração do pai, saber como amar, mas entender que não é certo isso. E aí é difícil, né? Mas não sei se ajuda o que eu disse aí ou se complica mais, né? Mas... Esse irmão Jaime tem algo a adicionar? Serei breve. Nesse caso aí, que é um caso muito complicado e está em alta hoje, né? Algumas igrejas, inclusive, têm, infelizmente, mas a apostasia está às portas, né? Tem aceitado esse tipo de comportamento como um comportamento digno de um cristão e não é. Mas nesse caso aí, complementando o que o pastor disse, ele está debaixo de autoridade. Sim, vai continuar estando debaixo da autoridade. O pai deve orar, o pai e a mãe, né, no caso a família, orar por ele e pedir que Deus tenha com ele misericórdia. Por ele misericórdia, ou por ela, a gente não sabe. Né? Como eu sempre digo, eu sempre estou repetindo, porque nós muitas vezes não nos colocamos nesse lugar. A palavra diz que todos estavam debaixo do pecado para que fosse usado de graça para com todos, né? Então a graça que nos salva, que salva os eleitos, é a mesma que pode salvar ele, no caso dele está nesse meio, né, do povo de Deus. Mais ou menos isso que eu tenho para acrescentar. Amém. Então aqui a gente encerra o nosso momento de perguntas e respostas, né? A gente passou um pouquinho aí do tempo, também a gente começou já um pouco atrasado, né? Eu gostaria de pedir ao nosso irmão Jaime que faça uma oração a Deus, encerrando esse momento. E os irmãos que estão aqui presentes, né, são convidados, como é um café com teologia, né? Também a gente teve teologia, agora vai ter o café. Estão convidados a participar com a gente aí, que vai ter um café, suco, tem aí um maravilhoso cuscuz recheado aí que foi preparado para nós aí, né? Então, os irmãos estão convidados logo após a oração final. Amém? Oremos, irmãos. Pai querido, Pai amado, Santo Deus, Deus misericordioso, te agradecemos, Pai, por esse momento de comunhão, de exposição da Tua palavra, Pai, de confronto. Senhor, rogamos, Pai, pelas Tuas misericórdias em nossas vidas. Ó Pai, faz de nós homens novos, mulheres novas, confiantes, Pai, que a Tua palavra é sempre, sempre, Senhor, boa para nós. Confiando, Pai, que quando cumprimos, Pai, os Teus desígnios, Pai, somos sempre abençoados, meu Deus. Pai, restaura as famílias, meu Deus. Levanta homens, Pai, fortes para conduzir as suas famílias, conduzir também a sua igreja, ó Pai. Nos faz, Pai, cada dia mais parecidos com Jesus Cristo, Senhor. Senhor, oro também pelos filhos, essa geração, Pai, de filhos que tem surgido agora, vítima, Pai, das vãs filosofias do mundo, Pai, que tem destruído cada dia mais famílias, Senhor. Ó Pai, nós sabemos que dentro desses filhos tem os seus eleitos, Pai. Separa-os, Pai, resgata-os pelo seu evangelho, traz eles, Pai, para a Tua presença em Cristo Jesus. Pai querido, Pai amado, te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos deu o Teu Filho para pagar pelos nossos pecados. Porque o Senhor nos amou primeiro, porque o Senhor nos amou, Pai, sem que nada tivéssemos feito para merecer o Teu perdão. Se conosco, ó Deus. Assim oramos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Então estamos liberados.